Olá, seja bem-vindo ao programa Independente. Como você sabe, o nosso assunto sempre é drogas e dependência química. E hoje, o tema que nós vamos tratar é a educação infantil no combate às drogas. Como é importante essa fase do desenvolvimento do ser humano. E para falar sobre isso, está aqui conosco a Adriana Ramos. Ela é pedagoga e doutora pela Unicamp. E a Silvia Stancati, que é psicóloga e trabalha num abrigo aqui na cidade de Campinas. É abrigo, né, Silvia? Hoje a gente está com o apadrinhamento afetivo Acordar e que também atende as crianças vitimizadas. E são crianças realmente que quase que não tiveram infância, né? Isso. Não têm infância e aí dificulta muito quando a gente fala nessa história de combate às drogas, né? Porque elas têm outra história. E para a gente começar falando nisso, Adriana, eu queria saber de você, qual que é a grande importância dessa fase do desenvolvimento humano, né? O que a criança aprende até os 7 anos de idade? É uma fase importante para o desenvolvimento, né, tanto na questão com a relação com a família, né, porque nessa fase a família tem um peso muito importante para o desenvolvimento da criança, mas a escola também. Né, então são duas instituições que uma na realidade complementa a outra, mas claro que a educação familiar nesse primeiro momento, ela tem um peso muito importante, bem grande, inclusive em relação à questão da prevenção às drogas. Né. Sim, e como você falou, a escola também, né, Adriana, é muito importante e até aqui hoje está conosco muitos alunos da Escola Salesiana São José, são os jovens, né, que são o futuro da nossa sociedade e que também tiveram uma infância, estão na escola e têm o apoio da família. Então, quero agradecer a presença de vocês, que eu tenho certeza que é sempre muito importante vocês estarem aqui conosco para a gente saber de vocês quais poderiam ser as soluções. A gente sabe que o problema das drogas está cada vez pior, né? E assim, como a gente consegue educar um ser humano, Silvia, de maneira integral para que ele consiga falar não para as drogas, né? Para que ele consiga, desde a infância, entender o que é certo e o que é errado. O que você me diz sobre isso? O que é certo e o que é errado fica até subjetivo, né? É muito... vem ao encontro do que esses pais, o que esse meio está dando de exemplo e está sendo de espelho. Né? Quando a criança ela busca por perguntas que vêm para o crescimento dela, por questões mesmo, até de alguma briga, alguma discussão na escola, se essa mãe, se esse pai, se essa família não tem esse tempo de escutar para poder saber o que eles estão querendo dizer, qual é o pensamento deles, é difícil instruir. Porque a gente pensa com a cabeça de adulto. A gente, adulto, né, não vai pensar mais com a cabeça da criança. Então, primeiro, devolve para eles, né, o que eles pensam sobre isso. O que é droga? Uma criança perguntar o que é droga. O que você acha que é? Droga pode ser aquilo que me machuca. Me machucar é uma droga. Às vezes a gente bate em algum lugar e fala, que droga. E a criança, ela tem também essa questão de analogia, né? O que de fato está significando para ela. E vocês? É isso mesmo? O que vocês acham? Esse vínculo de pai e filho é importante? Quem responde? Lucas? O que você acha? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a família, ela tem total influência, muita importância nesse processo de te falar o que é certo e o que não é certo. No caso até a droga tem que ser, desde, não sei tão cedo, até já aproveitar e emendar uma pergunta para a psicóloga, essa questão a partir de que idade tem que começado a ser tratada a questão da droga exclusivamente, ser falado, ser taxado como algo ruim no caso para a sociedade. Você responde? Eu respondo. O que é droga, né? Assim, pensando para a criança quando ela pergunta. Porque aos domingos a família reúne e tem lá o churrasco. Existe bebida, né? E a criança ela está observando. Ela é um ser de grande observação e de muita sensibilidade. Então, no momento que ela vê o pai, a mãe bebendo, mesmo que socialmente, existe uma curiosidade. Né? O que é isso que bebe, que todo mundo fica alegre, todo mundo dá risada e fica um ambiente gostoso? Quando não tem isso, as coisas parecem que é mais briga ou tudo fica muito mais sério. Né? Existe muito o não para mim.
E no momento que isso acontece, eu estou, de uma certa forma, esse pai e essa mãe, ensinando, né? Orientando o que de fato, porque parece que a droga é só aquela que é ilícita. Não necessariamente, existe muito tipo de droga. O celular é uma questão também, que é uma droga, a partir do momento que ele se torna um vício. Eu não vivo mais sem ele, é uma droga. E Adriana, e como que é essa questão, né, de você falar, ter um discurso como mãe, né, como educadora e ter uma outra ação, né? A criança, ela aprende, principalmente na primeira infância, aprende vendo, né? Como que é isso? Os pequenos, eles ainda têm uma relação com o adulto, né, que a gente chama de uma relação unilateral, né? Então, o que significa isso? Um adulto pode beber, para o pequenininho ele ainda vê isso como possível. A minha mãe pode fazer isso, eu não posso. Só que conforme ele vai crescendo, ele vai percebendo a incoerência. Então, por exemplo, os meninos que estão aqui, é muito mais difícil para um pai, os pais reclamam muito pra gente isso, né? Ah, meu filho era tão bonzinho, obedecia, e agora, adolescente, né? Não, por quê? Porque conforme eles vão crescendo, eles vão, primeiro, esse adulto, ele vai decaindo. A imagem desse adulto, né, a importância que tem um pai e uma mãe para uma criança de 4 ou 5 anos é muito diferente do que para um adolescente de 14, 15. Né? Então, a referência claro, já mais os amigos. Né, os pequenininhos, até por uma questão do desenvolvimento intelectual deles, né, quando a mãe fala assim, olha, não faça isso, né, não pode fazer, né, tem um peso, eles não têm um critério, né, mais acentuado, né, de análise. Né? Então, pela questão intelectual mesmo e pelas questões afetivas. Agora, conforme eles vão crescendo, eles vão, inclusive, percebendo essa incoerência. Então, a mãe pode falar para o filho, olha, não beba, não tome gelado, e ela está tomando, e ele achar ok para o pequenininho. Agora, com os mais velhos, fala, bom, meu pai fala para eu não beber, mas ele enche a cara no domingo, né, e tudo bem? Né? Então, por quê? Né? Eles começam a questionar isso. Né? Então, nessa fase dos pequenos, claro que é importante, como ela disse, esse exemplo, ser coerente isso, né? Desde que eles são pequenininhos. Né? Então, e um dos fatores de proteção, né, em relação à questão das drogas está na relação do diálogo que se estabelece com os filhos. Né? Então, se eu tenho com os meus filhos um diálogo mais aberto, um diálogo menos autoritário, né? Os jovens que mais se envolvem, e realmente a via que começa é o álcool, que hoje é uma droga muito mais usada, porque ela é lícita, né? Do que outras que não são lícitas, mas eu começo tomando cerveja para depois cheirar cocaína. Né? Então, assim, as pesquisas, tem inúmeras pesquisas mostrando isso, que a bebida alcoólica, né? É a porta de entrada. Né? E aí o que acontece? Se eu não tenho um ambiente em que eu possa contar, né? Porque vai acontecer, deles irem a uma festa, né? De tomar um porre, isso pode acontecer. Né? A forma como essa família vai reagir e o quanto ele tem de diálogo com esses pais, isso vai influenciar para que não se torne um vício. Ou ao contrário, foi um evento pontual, né? Olha, experimentei, foi a primeira vez, meus amigos fizeram, né? Se eu tenho uma relação em que eu tenho uma oportunidade de conversar com a família, isso é importante. Agora, a escola também precisa ter espaços, né, que a gente chama de espaços institucionalizados mesmo, para que os jovens possam conversar, e as crianças também, sobre os problemas que elas têm, né, isso que, né, que você estava dizendo, da gente escutá-los mais, né, de dar a oportunidade deles falarem, né, de fazerem reflexões, porque uma educação que ela é catequizadora, ela é pouco eficaz em médio e longo prazo. Né? Eu preciso de uma educação que seja muito mais promotora do desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento da ética, né? Então que eles possam refletir sobre as ações e tomarem consciência sobre isso. Né? Claro que o exemplo ele é muito importante, sim, mas ele não é suficiente. Né? Eu preciso ter bons exemplos, mas eu também tenho que ter espaços de diálogo, espaços de reflexão. E quanto mais esse jovem se sente confiante nesse espaço de família, se eu tenho um pai, uma mãe que me acolhe, né, mais ele vai poder desenvolver nesse sentido. Né? Realmente. Você sabe que como mãe e educadora, eu acho que a palavra vínculo é a mais importante, né? Toda vez que meus filhos chegam de casa, antes de perguntar o que eles aprenderam, eu pergunto, o que aconteceu? Vocês tiveram algum imprevisto? Como que foi as brincadeiras? Vocês ficaram tristes em algum momento? Ficaram felizes? O que mais de gostoso aconteceu? Porque eu acho que essa parte emocional, a saúde emocional é muito importante na hora de, na adolescência, falar, não, eu não vou usar droga. Mas, isso é a minha opinião, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o vínculo com os pais é importante? E o quanto hoje os pais têm tempo para esse vínculo? Vivian, o que você tem para falar sobre isso? Bom, eu acho que o vínculo com os pais é muito importante
mas a gente percebe que cada vez mais os pais têm menos tempo para os filhos. Eles trabalham o dia inteiro e os filhos às vezes ficam o dia inteiro na escola, ou então às vezes eles ficam em casa com alguém, e às vezes a falta dos pais pode causar mais problemas assim para a vida deles. Então eu acho que a presença deles é cada vez mais importante. Com certeza. E esses dias eu fui surpreendida pela minha filha de 5 anos que me perguntou se eu sabia qual que era o maior sonho da vida dela. E eu falei, lógico, ir para a Disney e dançar com as princesas. Ela falou assim, não mãe, meu maior sonho é ser o seu celular. Porque é a única coisa que você fica o dia inteiro. Então, assim, se a gente não tem o que fazer com uma informação dessa, né? Na adolescência, vão convidar para usar droga e por que não, né? A minha mãe só está trabalhando, a minha mãe só fica no celular, né? Como Mas eu acho que é importante também a gente considerar que alguns jovens não vão ter esses pais, né? Tem isso. Não tem isso, eles não têm isso, né? Aí a escola acaba tendo, sim, uma responsabilidade maior, né? Porque se eu não tenho adultos significativos dentro de casa, em que eu me sinto, né, confiável, né, que eu me sinto à vontade, que eu tenho uma relação de respeito, eu preciso encontrar esses adultos significativos, desde os pequenininhos, em um outro ambiente. Então, muitas vezes eles não encontram em casa, eles não encontram no ambiente da escola, que muitas vezes também é autoritário, né? Então também não dá oportunidade, né, deles falarem, deles se sentirem, né, respeitados. E aí eu acabo encontrando outros adultos significativos, né? Tem muitas pesquisas mostrando isso, né? Jovens que não têm modelos dentro de casa, não têm na escola, e aí admiram quem? O dono da boca do fumo, né? Que é o traficante, que é o cara que tem a mulher que ele quer, que tem poder, que tem dinheiro, né? Que são os valores que estão muito presentes na nossa sociedade hoje, né? Com certeza. Não, e é um assunto tão interessante, né? Nós vamos para o intervalo e nós vamos voltar continuando falando sobre isso, né? Já que a criança não tem a família, como que a escola entra, né? Como que a escola e os educadores podem ajudar nesse assunto? A gente volta daqui a pouquinho.